Olá, estamos na nossa última aula de Fundamentos da Educação Especial no curso de Licenciatura em Matemática à Distância da UFAC. Então, nós trouxemos aqui mais um assunto para ser tratado, que é a flexibilização curricular e modalidades de atendimentos. Para isso, nós vamos utilizar alguns textos bases, por exemplo, Maria Teresa Egler Mantuan, falando sobre a inclusão escolar, a CILUC, que é um curso de formação de professores para o atendimento educacional especializado da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Dentro deste livro, que fez parte de um curso que eu fiz, existem outros autores, mas eu estou colocando aqui a organizadora, né? A Ropoli, também, da Universidade Federal do Ceará, que trata sobre a escola comum inclusiva. E dessa mesma universidade, na verdade, é uma coleção de livros. Nós também vamos utilizar aqui da Altas Habilidades e Superdotação da Deu Preto, que é da mesma universidade. Além, é claro, da legislação nacional. Então, vamos começar a falar aqui, no caso, utilizando-se o texto base da Mantuan, sobre a reorganização das escolas, né? Então, você que já vai ingressar nas escolas, eu sei que você está estudando, se for a sua primeira licenciatura, você vai ingressar numa escola, a escola hoje já tem a perspectiva inclusiva, mas alguns aspectos são movimentos, às vezes são mais morosos, outros são mais rápidos, mas desde a década de 90 estamos construindo essa escola, né, com os aspectos pedagógicos, cujas ações estão desencadeadas aonde? No projeto político-pedagógico. Ou tem gente que fala, não é político, é projeto pedagógico, curricular. Como queira, político sempre tem uma postura, sempre tem uma orientação sociológica, então uma postura política diante de um projeto. Você não é neutro, você não consegue ser neutro. Então a escola, quando ela se junta, quando ela elabora o seu projeto pedagógico, sempre tem o aspecto político, de como se orienta, o aspecto filosófico, né? Também. E aí, dentro dessa reorganização das escolas, tem que se tomar a diferença como parâmetro. Nós não entendemos mais que todo mundo é igual. Não existe mais, não, mas todo mundo é igual perante a lei. Perante a lei, todos temos direitos e deveres. Mas quando se trata da educação inclusiva ou da educação especial, nós vamos sim tomar a diferença como parâmetro, não fixando mais a igualdade como norma. Então, não é todos iguais, então eu vou dar a mesma aula para todo mundo e todo mundo vai aprender igual. Nós temos que fazer cair essa hierarquia das igualdades e diferenças que sustentam a normalização. Então, não eleger uma identidade normal é a primeira postura que você tem que ter. Os estudantes, você tem que preparar uma excelente aula, uma boa aula, para que atinja todas as pessoas. E mesmo assim, você pode cair na situação de não atender a todas as pessoas. Mas o que você não pode é imaginar que todos são iguais e eleger uma identidade como anormal. Tipo assim, qual é a identidade normal? Ah, é aquela que o menino aprende, é aquela que o menino não tem problema. E qual é, então teria uma identidade anormal? Não podemos mais pensar dessa forma. Então, nós temos que reconhecer as diferentes culturas, a pluralidade das manifestações intelectuais, sociais e afetivas, construir uma nova ética escolar. Dentro da nossa sociedade, há uma busca das raízes e de afirmação das diferenças. Então, contesta-se a modernidade nessa sua versão pela diferença. Por exemplo, nós temos os grupos minoritários, que buscam pela sua inserção social, né? Então é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. E o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Eu gostaria muito de decorar essa frase de Santos, de 1995, que foi colocada no texto da Mantuan.
é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Então, eu vou lutar pelos meus direitos, pela igualdade, quando a minha diferença vai me inferiorizar. E agora, eu vou lutar pelo direito de ser diferente quando a igualdade me descaracterizar. Então, nós temos aqui o atendimento educacional especializado. O que é o atendimento educacional especializado? É o atendimento oferecido pela educação especial hoje. É um serviço vinculado às ações das metas das políticas da Política Pública Nacional de Educação. E a sua execução é realizada por professor com formação para docência, ou seja, qualquer pessoa que tem licenciatura em e concursos específicos para atender a modalidade de educação especial. Quer dizer que se você tiver licenciatura em matemática, você também pode, fazendo um curso, uma especialização, um curso de aperfeiçoamento na área de educação especial, você poderá também trabalhar no AEE, no atendimento educacional especializado. Então, a Política Nacional de Educação Especial, como nós já vimos até aqui, tem como uma de suas metas o quê? A inclusão educacional dos estudantes que compõem a modalidade de educação especial. Para atingir esse alvo, foram inseridas ações com vistas a fortalecer esse processo no interior das escolas públicas. Uma dessas ações é a implantação das salas de recursos multifuncionais para propiciar o AEE. Então, as salas de recursos multifuncionais, não é recurso multifuncional, é multifuncionais. Dentro dessa sala que acontece o atendimento educacional especializado. Então, eu posso falar das salas de recursos multifuncionais e eu posso falar do AEE, que eu vou estar falando, o AEE é o serviço que se desenvolve nessa sala. Por quê? Porque tem recursos. Então, aqui eu peguei uma citação da Roupoli, da Universidade Federal do Ceará, que ela fala sobre a proposta do MEC para essa meta da educação inclusiva, ela visa o quê? Superar essa dicotomia existente entre estudante normal e o especial. Essa proposta critica os sistemas de ensino fundamentados nessas extremidades. Aqui ela fala: ambientes escolares inclusivos são fundamentados em uma concepção de identidade e diferenças, em que as relações entre ambas não se ordenam em torno de oposições binárias. O que seria oposições binárias? Você que entende de matemática, né? Vamos colocar uma semirreta e que tem o ponto A e o ponto B. O ponto A é o que é considerado normal e o ponto B é considerado especial. O ponto A é o branco, o ponto B é o negro, o ponto A é o masculino, o ponto B é o feminino. E eu faria uma crítica aqui nessa citação, porque ela colocou pobre e rico. Eu colocaria o ponto A rico e o ponto B pobre, porque vocês podem notar nessas outras ordenações aqui, que o normal está sempre primeiro, o especial é o que é ruim, o branco é sempre o primeiro, o negro é o que é ruim, o masculino é sempre o melhor, o feminino é o ruim. Então não seria aqui o pobre, seria o rico e o pobre no final. Neles não se elege uma, mas isso eu falo para superar isso. Eu estou dizendo sobre isso, né? Neles não se elege uma identidade como norma privilegiada em relação às demais. Então, esse ambiente escolar inclusivo não tem mais que o pobre ou o rico um seja melhor que o outro, que o normal e o especial não seja melhor que o outro, que o branco e o negro não seja melhor que o outro, que o homem não seja melhor que a mulher. É isso que ela quer dizer. Então, não se concebe mais que o estudante com necessidade educacional especial vá à escola apenas para se socializar. Por quê? Porque tem professor que não sabe o que fazer com o estudante, deixa ele ir lá, deixa ele conversar e fala assim: ah, ele aqui na escola vai ser melhor do que ficar em casa. Fulano, vai buscar um copo d'água. Fulano, dá uma varridinha. Fulano, joga ali o lixo para mim. Fulano, e aí não ensina o fulano. E o fulano, eu quero te dizer que ele está lá para construir conhecimentos. E as aprendizagens devem também estar garantidas por você.
Mas tudo bem, você não é o único responsável. É isso que nós vamos ver, o que acontece na escola. Então, se eu tenho atendimento educacional especializado, isso aí eu cobrei, inclusive na avaliação, na AP1, o que dizia o artigo 208 da Constituição Federal? E o que diz, né? Que lá no artigo 208, o que eu quis mostrar para vocês que desde 1988, na nossa Constituição Federal, já se falava sobre um atendimento educacional especializado. Naquela época, só se falava para pessoas com deficiência. A partir de outros documentos, a própria resolução que instituiu o atendimento educacional especializado, a resolução 4 de 2009, o decreto 7611 de 2011, dispôs sobre o AE não somente para pessoas com deficiência, mas depois para pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com altas habilidades de superdotação. O que seria então o AE? É um atendimento, o conjunto de atividades e recursos de acessibilidade pedagógicos oferecidos com vistas a complementar a formação de estudantes que apresentam deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, limitando-se tal atendimento no tempo e na frequência às salas de recursos multifuncionais. E a forma suplementar é destinada a estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, quando se fala na forma complementar, é para as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e com deficiência. Quando se fala da forma suplementar, é para as pessoas com altas habilidades de superdotação. E aonde que o atendimento educacional especializado acontece? Dentro das salas de recursos multifuncionais. Lembra que nós falamos das tecnologias assistivas da última aula? Então, o Ministério da Educação, ele tem kits de algumas tecnologias assistivas que ele encaminha para as salas de recursos multifuncionais. E é claro, as escolas depois podem adquirir, ou os sistemas de ensino estadual, municipal, podem adquirir outros recursos, outros equipamentos de tecnologias assistivas. Mas dentro da sala de recursos multifuncionais, é um sonho. Para quem não conhece, eu sugiro que vá conhecer numa escola. Inclusive, nós podemos até fazer uma atividade depois para você ir numa escola e conhecer as salas de recursos, identificar as tecnologias assistivas que lá existem, identificar as atividades que o professor desenvolve lá, verificar quantos estudantes tem lá. Então, esse serviço propõe-se a complementar ou suplementar, como eu disse anteriormente, os estudos da sala comum. Se é para complementar, não é para substituir. Ele vai complementar ou vai suplementar, porque se eu tenho autoacessibilidade, tenho muito interesse, eu sou muito criativa, eu tenho muito interesse em descobrir algumas coisas, então eu preciso me aprofundar em alguns conhecimentos. E aí eu vou lá na sala de recursos para receber essa suplementação dos conhecimentos que eu não estou tendo em sala de aula. Se eu sou deficiente visual, eu vou lá na sala de recursos complementar os meus conhecimentos. Por exemplo, eu vou lá aprender braille, eu vou lá aprender a me orientar e a me mobilizar na escola. Se eu sou surda, eu vou lá aprender a Libras. Se eu tenho deficiência intelectual, eu vou lá para que o professor consiga promover atividades para desenvolver a minha percepção, a minha memória, a minha atenção e assim por diante. Então, esse serviço propõe ainda a organizar os recursos pedagógicos, orientar os serviços e a acessibilidade, com vistas, então, tudo que é sobre acessibilidade na escola para o estudante com alguma limitação ou alguma necessidade educacional especial, ele é efetuado por esse serviço do AEE. Então, o que querem promover com esse serviço? A aprendizagem e a participação. Então, aqui, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, a resolução 4 de 2010, prevê isso.
Eu falei agora que os locais são as salas de recursos multifuncionais. Só que vocês sabem que já existem algumas instituições de educação especial. Então, essas, por exemplo, eu mesma fui gestora, coordenadora pedagógica, já trabalhei na orientação, na equipe técnica pedagógica, na TV Escola, na sala de aula de uma escola estadual de educação especial. Então, na verdade, depois dessa legislação toda, essa escola ela deve ser transformada em centro de atendimento educacional especializado na rede pública. Então, não é mais para ter o ensino substitutivo. Então, esse estudante não aprende na escola comum, vai lá na sala, numa escola especial lá que ele vai aprender lá. Não, ele vai lá na sala comum, na escola comum. Se lá não tiver uma sala de recurso multifuncional, ou se tiver uma sala de recursos multifuncionais próximo da casa dele, num centro ou numa instituição especializada, ele pode ir lá participar desse atendimento educacional especializado lá. Então, algumas instituições comunitárias, confessionais, eu não sei se vocês sabem, confessionais são escolas religiosas. Então, às vezes a Igreja Católica dispõe de uma escola, às vezes a Igreja Adventista dispõe de escola adventista. Então, esses serviços também podem ser oferecidos, podem ter uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Esse atendimento educacional especializado, então, ele pode ser ofertado dentro desses espaços, dessas instituições. Quem são os estudantes a serem atendidos? São os estudantes público-alvo da educação especial. As pessoas que têm deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação. Então, lembra qual é a definição de cada um desses? Eu já dei em outra aula, mas a Resolução 4 de 2009 fala o que é considerado estudante com deficiência. São os que apresentam impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Sensorial tem a ver com a questão da audição, da visão, né? Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento são os que apresentam comprometimentos nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras, além de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Podem apresentar autismo clássico, síndrome de Rett ou de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, que são as consideradas psicoses, e transtornos invasivos sem outra especificação. Estudantes com altas habilidades, superdotação, apresentam potencial elevado e envolvimento diferenciado em diversas áreas. Então, você pode observar criatividade intelectual, psicomotora, artes e liderança, seja de forma combinada ou isolada. Não é um gênio, a pessoa que tem altas habilidades não é considerada um gênio. Às vezes ela é excelente em música e péssima nas atividades acadêmicas. Ou às vezes ela é excelente em matemática e péssima em português. Então, não precisa ser altamente eficiente, eficaz em todas as áreas, em todos os componentes curriculares que dispõe a escola. Não, às vezes a pessoa é muito boa no esporte, às vezes ela é muito boa na pintura, em artes, ela é muito boa só numa coisa. Então, ela tem altas habilidades. E essa área de interesse dela é uma área em que a escola ela tem que colaborar, ela tem que suplementar. E aqui eu coloquei as competências dos professores do AE. Importante destacar de tudo isso aqui é que quando o estudante chega na escola, que é feita uma avaliação psicopedagógica ou somente pedagógica no estudante e se determina algumas atividades, o estudante ele vai continuar estudando na sua sala, vai ter aula de matemática, já que nós estamos falando de um curso de matemática. Mas no horário, no contraturno, se ele tem aula à tarde, de manhã, ele vai lá no atendimento educacional especializado. E o professor não vai lá ensinar matemática, nem vai dar aula de reforço. Ele pode, sim, oferecer atividades matemáticas, mas, assim, vamos pensar numa pessoa com deficiência intelectual. Vai pegar as experiências, vai buscar as experiências vividas e concretas
do estudante para fazer sentido. Porque se você, vamos falar, eu sei que você está pensando em dar aula no ensino médio, mas vamos falar de dividir 10 por 2. Precisa ser algo concreto na vida da pessoa com deficiência intelectual. Então, eu tenho R$ 10 e tenho 2 filhos e queria dividir para o lanche, quantos reais cada filho vai receber. Isso vai fazer sentido, porque se eu tivesse, se o meu filho tiver deficiência intelectual, ele vai saber que ele vai ter que descobrir qual é o valor que ele vai receber para saber que lá na escola, na cantina da escola, o que ele vai poder comprar com R$ 5. Então, tem que fazer sentido para o estudante. E aí, o professor do AE, segundo a Resolução 4 de 2009, que são as diretrizes operacionais para o AE na educação básica vocês já devem saber, né? Educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, tem a ver com onde vocês vão atuar. Então, o professor do AE, ele tem que identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Vamos pensar que eu tenho um estudante com baixa visão. O professor do AE, ele vai identificar, vai vir um laudo, vamos fazer toda uma avaliação e ele vai chegar para você e falar, professor, se você quiser a minha ajuda, eu posso ampliar as suas atividades de sala de aula. Então, quando você fizer uma atividade que você entregar para o estudante, no quadro, ele vai te dizer para você fazer algo maior, para colocar esta criança ou este jovem mais próximo, mas tem uma questão da luz, da luminosidade, aonde que bate a luz. Então, até nisso tem que ter a posição correta. Aonde que é a luminosidade na sala para esse estudante ficar? Ele não pode ficar no escuro e ele tem que saber por onde o estudante enxerga com a baixa visão, para saber onde vai refletir essa luz, que ele vai poder enxergar tanto a sua atividade no quadro quanto a atividade dele. Então, o professor do AE, ele vai te ser útil, ele não vai ser um estorvo. E tem gente que pensa assim, esse professor vai me atrapalhar a aula. Ele não está lá para te atrapalhar. E você não pode se intimidar com a presença dele. Você, muito pelo contrário, você o chama para dentro da sua sala e fala, me ajuda aqui. Vamos observar esse estudante com baixa visão, vamos ver se ele está disposto, se ele está no local certo, se a gente precisa adquirir um plano inclinado. Pesquisa na internet, um plano inclinado, coloque imagens. É como se fosse uma lousa, assim, como se fosse, sabe aquele suporte que você tem para a Bíblia? Coloca aquelas Bíblias enormes aqui naqueles suportes. Ou quando a gente vai num casamento, ou até sempre tem aquele suporte para você colocar um livro. Então, aquele suporte em madeira que você compra, coloca na frente da mesinha do estudante para inclinar a atividade, aproximar a atividade do olhar dele para que ele possa enxergar. Então, aí pode ter lupa, o professor vai te indicar o que fazer. Então, eu quero dizer para você que o professor do AE é muito útil a você. Ele não é um estorvo, como muitos professores têm medo de se expor em sala de aula e têm medo da presença do professor do AE. Ele está lá para te ajudar. Então, ele vai avaliar se está funcionando ou não. Às vezes, ele fez uma atividade com você, aí você fala, aquele professor do AE não funcionou o que eu fiz. Não tem, ele está na fase, ele está experimentando. Porque é o seguinte, gente, o professor do AE, ele não é bom em tudo. Só que os sistemas de ensino têm que entender que deveria ter um professor especialista em espectro do autismo, um professor especialista em deficiência múltipla, mas qual associação de deficiência múltipla? Intelectual com a física, ok. Um professor especialista em deficiência visual e baixa visão, um professor especialista em surdez e deficiência auditiva. Só que tem muitos sistemas que disponibilizam um único profissional para fazer todas essas atividades. E nem sempre esse profissional ele tem afinidade com todas as condições humanas, mas ele está lá se esforçando. Então ele vai fazer algumas tentativas e vai ter erros também, mas ele vai fazer o melhor, né? Ele vai orientar os professores, ele vai estabelecer parcerias. Vamos supor que você descobre que o seu estudante está te colocando contra a parede. Não, esse menino quer saber demais, esse menino está querendo me colocar contra a parede. Ele pode ter altas habilidades em matemática. Aí você vai chamar esse professor do AE. O professor pode fazer parcerias com a universidade, pode estabelecer parceria com outras instituições para ele desenvolver a matemática.
E qual a área da matemática que ele gosta muito para ele se aprofundar, né? Então, tudo isso, quem vai orientar, quem vai colaborar com você é o professor do AE. Então, esses professores do AE, que são os professores de educação especial, aos professores da modalidade da educação especial, cabe o quê? Identificação das necessidades individuais dos seus estudantes. Então, você vai estar lá na sala de aula, mas você não vai estar sozinho. Você vai poder contar com o professor do AE. Inseri-los no contexto social escolar da forma mais autônoma e funcional. O que nós precisamos é garantir a autonomia e a funcionalidade dos serviços que nós oferecemos, eles têm que propiciar isso aos nossos estudantes, além de não deixar frustrados as motivações das pessoas com altas habilidades e superdotação que possam buscar esse serviço. Então, o professor do AE, com a sua queixa, com os seus relatos de experiência em sala de aula a respeito de determinado estudante, ele vai tentar desenvolver um plano para propiciar autonomia e funcionalidade às pessoas que precisam desse ensino complementar e não vai deixar frustrado a pessoa com altas habilidades, porque a pessoa com altas habilidades, vamos supor que a pessoa com altas habilidades na área de linguagem, então para que você vai ensinar a ler? Se ela já vem com essa habilidade de casa. Então, ela vai poder se aprofundar em alguns estudos. Aí o professor vai colaborar contigo. No caso da matemática, você está lá ensinando um conceito, ele já sabe, ou você falou uma vez, ele já pegou e já está lá na sua frente, inclusive. Que você nem preparou a próxima aula, ele já está em cima da próxima aula. E você vai se sentir incomodado. Então, a pessoa com altas habilidades, ela incomoda a sala de aula toda, ele fica frustrado, o professor começa a fazê-lo ficar quieto e a criatividade dele pode ser suprimida por conta de uma atitude errada do professor. Para cumprir esse papel, o professor do AE, por meio do decreto 7611 de 2011, do dia 17 de novembro, o governo federal ele dá apoio técnico e financeiro às prefeituras, aos governos estaduais, para a formação desses professores, e inclusive para o desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do ensino braille para estudantes cegos ou com baixa visão. Eu quero dizer sobre isso que, se é uma ação de uma meta de uma política pública nacional, cabe aos sistemas de ensino brasileiros, se for municipal, estadual ou federal, propiciar as condições dessas ações serem alcançadas. Então, a responsabilidade não é só do professor, é de todo o sistema. Vamos falar um pouco sobre deficiência física. Nós podemos falar de um nome chamado encefalopatia crônica não evolutiva, porque uma coisa é uma criança chegar na sua sala, ela não tem o braço, o membro superior esquerdo, o membro superior direito, ou os membros inferiores, ou um ou outro, enfim. Não é difícil, porque a cognição dela está preservada. Nós precisamos, então, fazer algumas adaptações para que essa pessoa possa registrar a construção dos seus conhecimentos, né? Então, atividade de vida autônoma e social, tais como noções de higiene, que você vai pegar uma criança, uma adolescente, né? Criança para adolescência, do sexto ano em diante, ou no ensino médio. Então, o que precisa ser desenvolvido nessa sala do AE? Noções de higiene, a postura adequada, tanto para a alimentação, quanto para o vestuário, quanto para as atividades escolares, porque você vai estar lá como professor e falar, aquele menino lá, eu preciso que ele use a régua, eu preciso que ele use o esquadro, eu preciso que ele use o compasso. Como é que eu vou fazer, professor? Você vai lá com o professor do AE. Olha, nós precisamos fazer uma adaptação aqui. Vocês já viram nas tecnologias assistivas? Que existem umas formas de você pegar um lápis, existem engrossadores de lápis, existem adaptadores de tesouras, então existem como fazer adaptação. Só precisa analisar como é que os membros funcionam do nosso estudante, né? No caso aqui da pessoa com deficiência física.
Manuseio para quê? Para manuseio eficiente dos materiais escolares, com adaptadores, além de recursos e equipamentos adaptados para fim de garantir a funcionalidade. Ora, se o seu estudante não consegue escrever por questões motoras, ele consegue clicar no computador, então nós vamos chegar na escola e dizer, escola, nós estamos precisando de um notebook, nós precisamos de um computador para esse estudante, para ele apertar essa tecla e as coisas acontecerem para ele. Ah, mas tem o programa de dinheiro direto na escola, que vem recursos 1, 2 vezes por ano, que você pode adquirir. E sem contar isso, pode ser requisitado com outros orçamentos da educação. Então, o professor deve interessar-se pelas questões ligadas às motivações desses estudantes. Então, eu acho que é para todos os estudantes, se você se atentar para o que motiva ele, o histórico escolar, familiar, socioeconômico, afetivo, motor, né? Propondo o quê? Lembra da comunicação alternativa e aumentativa? Se necessário, pega-se até álbuns de fotografias, pode-se pegar tarjetas em papel cartão, você pode criar com papelão, você pode dispor o mobiliário no ambiente. Lembra que eu falei da questão da iluminação, a altura? Já pensou? O estudante ele não se mexe, não consegue movimentar com a cabeça olhando para cima. E você dá uma coisa lá em cima no quadro, na lousa, ele não consegue enxergar, aí você vai cobrar dele o quê? Se você não ofereceu condições para ele ver o que você quer. Né? Cadernos com pautas maiores, se necessário, suporte para colocar livros, engrossadores de lápis, passadores de página, pranchas de comunicação e todas as formas de comunicação alternativa e aumentativa, letras ampliadas, ou no caso, sinais, né? Atividades e ambientes promotores de atenção e concentração. Aqui nós colocamos alguma coisa sobre deficiência auditiva e ou surdez. As pessoas com deficiência auditiva, elas podem fazer implante coclear, elas podem fazer uso de aparelhos para aumentar a audição, e há aquelas que preferem ser consideradas surdas, que elas utilizam então a Libras, a língua brasileira de sinais, como sua única forma de comunicação. Então, a Libras representa para o surdo o mesmo que a linguagem oral para o ouvinte. Então, para desenvolver, eu coloquei aqui em cima, Isaías 1991, de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria. Ela fez um gráfico muito interessante certa vez sobre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores ou da cognição. E aí ela coloca assim a linguagem. A linguagem é um fator muito importante para o desenvolvimento da cognição, das funções psicológicas superiores, em Vygotsky. E aí embaixo tem 3 caixinhas. É a caixinha da atenção, a caixinha da percepção e a caixinha da memória. E a memória ainda é dividida em imediata e imediata. Enfim, para você desenvolver as funções psicológicas superiores, você precisa da linguagem. Então, o surdo precisa da Libras. Ele faz sinais em casa. Quando ele chega na escola, em casa ele não tinha Libras, porque os pais, se os pais não dominam Libras, quem vai ensinar Libras para o surdo é a escola. E aí nós precisamos ainda fazer alguns projetos para propiciar Libras para os pais. Se eu quero que o meu estudante surdo continue falando em Libras, se comunicando em Libras, os pais precisam também desenvolver a Libras. Então, as expressões faciais. Às vezes você encontra um intérprete de Libras fazendo aquelas caricaturas ou as expressões faciais muito fortes, parece que ele está brigando. Não, ele está explicando, até por meio das expressões faciais, a energia que demanda aquela comunicação, ou a emoção que demanda aquela comunicação. E para isso, então, o ideal seria que todos os professores fossem bilíngues. Então, o professor do AI, ele precisa ser bilíngue. E o campo visual deve ser bastante explorado. Então, se você está com uma pessoa surda ou com deficiência auditiva, você tem que explorar vídeos, você tem que explorar movimentos visuais. Mas o uso da leitura e da escrita, que lhe deem significados e entendimento da cultura e meio social que está inserido. O que é isso? Você precisa ensinar a língua portuguesa. Por quê? Porque onde ele está inserido? No Brasil.
Ele está lá no aeroporto, ele está na rodoviária, ou ele está em qualquer lugar na rua, ele precisa identificar aqueles códigos, aqueles símbolos, ele precisa identificar o que está escrito. Então, a língua portuguesa é importante para o surdo. A deficiência visual é outra questão que nós vamos colocar aqui, a comunicação não verbal. Vamos supor que nós que somos nós que somos videntes ou que enxergamos ou que não temos problema com o campo visual, muitas vezes nós olhamos uma situação, nós entendemos só de olhar. Não é assim que se fala, só de olhar já entendi tudo. Agora pense uma pessoa que não olha, que não enxerga. Mas só que esse processo ele acontece no cérebro. O que acontece no campo visual é a luz que nos propicia enxergar. Agora, o processamento da informação ele é efetivado no cérebro. Então, se eu quero dar uma aula e eu tenho uma pessoa com deficiência visual, eu tenho que. Tem coisas que não vai ficar na entrelinhas. Eu enxergo, eu consigo perceber tudo. E a pessoa que não enxerga, você tem que descrever toda a cena, você tem que descrever todo o objeto, verbalmente. Tipo um filme, tá lá passando o filme, todo mundo vai para o cinema. Então, você vai ter que ficar perto da pessoa lá com deficiência visual e vai ficar descrevendo todas as cenas. A percepção tátil, que é com as mãos também, e auditiva, ele vai perceber tudo que ele ouve e ele tocando também. A consciência corporal e a superação de comportamentos inadequados ou estereotipados também deve ser uma das preocupações do professor do AE e do professor da sala comum, porque a pessoa com deficiência visual, ela não percebe como ela tem que se comportar, porque ela não está enxergando os outros. Os seres humanos, eles são assim. Nós nascemos no mundo, começamos a observar as pessoas e pela observação da postura do outro, eu começo a ter a mesma postura. Eu sempre que dou aula, eu falo sobre isso, nas aulas de educação e sociedade, que havia um certo rapaz que foi criado pela mãe, amarrado, acorrentado, embaixo da casa onde tinha um galinheiro. E esse rapaz, ele adotou formas de se comunicar como as galinhas. Ele começou a mexer com os membros superiores, como se ele estivesse batendo as asas. Ele começou a cocoricar como se fossem as aves. Então, assim, ele não viu pessoas. A mãe dele não deixou ele no meio de pessoas. A mãe dele, de certo, devia trabalhar e devia deixar aquele menino ali o tempo todo. Então, quando a mãe faleceu, ele foi internado num hospício, como louco. Ele era isolado. Então, ele não via como as pessoas tinham que fazer. Só passado muitos anos, uma australiana antropóloga buscou ele, foi autorizada a levar para a Austrália e ensinou ele a se comportar, ensinou ele a falar. O que eu quero dizer com isso é que quando nós interagimos socialmente, nós percebemos como devemos nos movimentar, como devemos sentar, como devemos agir. E a pessoa que não tem a visão, ela não percebe ela vendo. Então, cabe ao professor do AE, junto com a família, e o professor da sala de aula comum, propiciar essa consciência corporal e a superação dos comportamentos inadequados ou estereotipados. Uma pessoa cega deve aprender a tocar, a sentir, a perceber odores e sabores, as dimensões e texturas, tamanho e formato, discriminar sons, vozes, ruídos. Ela deve aprender a pular, a correr, a saltar. Aonde ela pode fazer isso? Em que momento ela pode fazer isso, né? E desenvolver a formação de hábitos de postura, destreza tátil, o sentido de orientação. Eu mesmo até hoje, eu não sei me locomover direito em Rio Branco, há 2 anos eu estou aqui. Eu já tenho um pouco de dificuldade de me orientar geograficamente numa cidade estranha. Agora imagine, um estudante muda de escola. Onde é que está a sala dele? Onde é que é o banheiro? Onde é que ele come? Já pensou alguém ter que levá-lo o tempo todo? Então, ele precisa de orientação e mobilidade. É um treino, é um ensino. Toda vez, agora eu vou te ensinar da sua casa e para a escola, ou da sua casa e para o médico, da sua casa e para o dentista. Tudo isso tem que ser um ensino.
Por exemplo, atividades que se vai propiciar para eles é por meio de relevos. Tanto pode ser texturas diferentes, papéis com texturas diferentes, quanto você pode usar barbante, lã, linhas, colas, para você marcar e diferenciar alto e baixo relevo, no caso, para ele diferenciar um desenho, né? No caso da pessoa com baixa visão, cada caso é diferente. E as condições emocionais, elas são muito importantes. Tem aqui as circunstanciais, as condições de iluminação, são fatores que implicam e interferem na percepção visual da pessoa nessa condição. Por quê? Condições emocionais? Então, quer dizer que eu vou cuidar até disso? É porque é o cérebro que captura, codifica, seleciona e organiza imagens e associa a outras mensagens sensoriais armazenadas na memória. Se você está emocionalmente abalado, como é que você vai liberar o cérebro para essa atividade? Então, ele precisa estar bem emocionalmente para poder fazer uma atividade. Aí, se você é professor e percebe que seu estudante com baixa visão não está bem emocionalmente, você deve entender esse momento dele e, se possível, propiciar condições dele melhorar essas questões emocionais, mas não cobrar no momento inoportuno. Se ele não está em condições emocionais naquele momento, como é que você vai fazer algumas cobranças? Ah, não é só porque você tem baixa visão que você não tem que fazer, não, você tem que fazer. Mas se o emocional dele não está bem, está abalado, como é que ele vai processar? Isso acontece para qualquer pessoa, gente, mas é muito importante eu falar isso para você, principalmente se tratando de baixa visão. Então, ao professor cabe observar diversos aspectos comportamentais, relacionais, posturais, motivacionais, de locomoção, de linguagem. Por exemplo, eu estava com um colega que tem baixa visão e tinha uma carne ao molho e ele passou pelo feijão e não pegou feijão. Aí ele chegou perto da carne ao molho e pensou que ali teria então feijão. Aí eu falei, não, o feijão está lá atrás. Ele voltou lá e falei, aquele outro lá. Então, assim, são coisas significativas para a pessoa. Ela ia encher de mais carne ali ao molho, sendo que ela queria o feijão. Então, de linguagem, de expressão corporal, cognitivos, afetivos. E ainda, nós temos os recursos ou auxílio ópticos e os não ópticos. O que seriam os recursos ópticos? Lentes. Se eu tenho baixa visão, eu tenho uma lupa, uma lente, um telescópio, óculos especial que vai ampliar a imagem na retina, vai melhorar a minha qualidade, o conforto, o desempenho visual. Então, tudo isso, prescrição oftalmológica, né? Eu não posso definir o que pode e o que não pode. É claro que se eu tenho uma lupa e eu vou oferecer essa lupa para ele, se ele conseguir interagir, eu ter uma visão melhor, aí tudo bem. Agora, colocar a lente de óculos, quem coloca óculos é o oftalmo, né? E os recursos não ópticos são aquela questão que eu disse sobre ver a luminosidade, o local mais fácil para ele sentar, porque às vezes ele enxerga bem do lado esquerdo, do lado direito, às vezes se a iluminação vier de uma determinada forma, aí vai impedir ele de ter a visão adequada. Então, são essas modificações ou adaptações no próprio ambiente, nos materiais, com cores, os contrastes que se deve, por exemplo, você vai fazer um material pedagógico, branco com preto, faz um fundo preto, aí coloca as atividades, com qual cor você pode colocar? Isso tudo também tem que ser estudado com um especialista. Bom, exemplifica os tipos ampliados, os planos inclinados. Eu preciso fazer um plano inclinado para ele fazer uma boa leitura? Tem algum programa? Tem algum ampliador de tela? Se eu vou usar um computador? Ou eu vou pedir para o professor do AE ficar ampliando todas as minhas atividades? Baixa visão, então, ainda, para matemática, se vocês não conhecem, tem o Soroban para as operações matemáticas. E eu sugiro que vocês pesquisem na internet sobre o Soroban, peguem vídeos como se utiliza o Soroban. Tem o sistema Braille, mas tem o Soroban. Então, você já pode trabalhar com o Soroban, começar a pesquisar sobre o Soroban. Quando você tiver com uma pessoa com deficiência visual, com baixa visão, você já pode fazer o uso do Soroban.
que faz altas contas, você vai ver em vários vídeos. Orientação e mobilidade, que é o que eu disse, é dar, na verdade, autonomia para ir e vir. Então, ele vai aprender a se locomover no ambiente escolar dele. Existem guias, que são as pessoas que podem, no caso, a universidade aqui, existem pessoas que ganham bolsa para conduzir as pessoas com deficiência visual. Então, são guias humanos, como pode ser, tem animais, né? Tem a bengala, tem autoproteção com o uso das mãos e do corpo, tem algumas ajudas eletrônicas também. A deficiência intelectual, ela precisa ser estimulada o quê? Os processos mentais, atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem. Então, o que eu colaboro? Professor Doê, olha, meu estudante aqui com deficiência intelectual, ele está desatento. Então, ele vai lá fazer uma atividade para desenvolver a atenção. Olha, ele não está conseguindo perceber. Lembra que eu disse que as funções psicológicas superiores, com a ajuda da linguagem, ela precisa da atenção, da percepção e da memória? Então, para raciocinar, ela vai precisar dar atenção, perceber e utilizar a sua memória. Ela vai precisar ser criativa. Nós não queremos estudantes com deficiência intelectual passivo. Só o que o professor manda, aí o professor vai conduzindo as atividades. Nós não queremos dessa forma, não. Nós queremos fortalecer a autonomia dos estudantes para decidir. Então, não é só o que eu acho, não é só o que o pai dele manda, não é só o que a mãe dele fala, ele tem que ter opinião, ele tem que tomar iniciativa a partir das suas motivações e das suas necessidades. Então, ele precisa se apropriar ativamente do saber. Então, você não pode dar as coisas mastigadas, o estudante não pode dar as coisas mastigadas. Eu tive um estudante com síndrome de Down, ele era de uma família de classe média que podia, que na vida inteira, aquela casa teve uma determinada empregada doméstica, de muitos anos, desde que o menino nasceu. Então, ele é cheirosíssimo, limpíssimo, vem super perfumado, arrumado, os materiais escolares maravilhosos, tudo do melhor. Mas ele chegava, tinha alguém para tirar a mochila dele. Quando ele chegava sempre atrasado, que a mãe trazia só depois que ele almoçasse, a regra já estava errada ali, que ele já chegava atrasado. Então, quando ele chegava, muitas vezes, cadê a cadeira dele? Cadê a mesa dele? Alguém já tinha ocupado? Ele ficava em pé. Até alguns estudantes da própria sala se levantar, tirar a mochila dele, arrumar uma mesa e convidá-lo para sentar. Eu já comecei a cortar daí. Porque não pode, porque tem deficiência, porque tem síndrome de Down, que o crânio, na verdade, ele sofre uma alteração, ele é menor, né, do que o considerado padrão. Então, por conta disso, ele tem deficiência intelectual. Mas, na verdade, é o comportamento que foi desenvolvido social com ele, desde que ele nasceu, que tudo é dado na mão dele. Como é que esse estudante vai sair da passividade se está todo mundo oferecendo tudo mastigado na mão dele? Então, você tem que oferecer condições dele pensar, dele decidir, mesmo que se ele opine errado. Você vai dando oportunidades para ele pensar, para ele ser criativo, para ele se apropriar do conhecimento. Desenvolvimento do relacionamento entre a sua resposta e o desafio apresentado pelo professor. Você vai ter que fazer desafios e ele vai ter que ficar dando respostas e ele vai ter que ter essa articulação. E priorizar o desenvolvimento de processos mentais que oportunizem, olha só, a descoberta, a inventividade e a criatividade. Então, ele tem que descobrir as coisas, você não tem que dar nada na mão. Então, compreenda que a criança sem deficiência intelectual consegue espontaneamente retirar informações do objeto e construir conceitos progressivamente. Já a criança com deficiência intelectual precisa exercitar sua atividade cognitiva, de modo que consiga o mesmo ou uma aproximação do mesmo, mas ele precisa ser exercitado, cognitivamente falando. Quem é que vai fazer isso? O professor do AE vai ajudar você a ter esse comportamento em sala de aula. O que seriam, então, os transtornos globais do desenvolvimento? As pessoas dentro dessa condição são pessoas com síndrome de Rett, transtorno espectro do autismo,
transtorno desintegrativo da infância e síndrome de Asperger. Essas pessoas, elas apresentam um funcionamento intelectual atípico ou um estilo cognitivo de funcionar diferente do que você considera normal. Lembra que eu disse que agora nós vamos aplaudir a diferença? Então, todo ser humano em sala de aula é diferente, o jeito dele pensar também é diferente. Possui inteligências preservadas, principalmente no caso da pessoa com síndrome de Asperger e de autismo, elas possuem inteligências preservadas, que se estimuladas desde a infância, é muito mais provável que as crianças consigam desenvolver sua capacidade intelectual. Essa psicose infantil, que é o transtorno desintegrativo da infância, também cabe do mesmo jeito. Se você estimular essas inteligências, onde é que estão essas inteligências? Nós não sabemos, cada qual é um. É um estudo de caso. Só que se eu estimular as atividades, eu conheço um caso de que a mãe colocou em terapia cognitivo-comportamental desde criança, colocou um psicopedagoga, colocou fazer tantas atividades, por quê? Porque ela tinha que ajudá-lo, ela tinha que desenvolver a criatividade, procurar essas inteligências preservadas. Então, desde cedo, ela ofereceu um suporte psicopedagógico para o seu filho, para que ele pudesse ter esse apoio e se desenvolver. Então, o professor do AE deverá trabalhar em conjunto com o professor de ensino regular para que juntos, não tem uma pessoa só que vai fazer isso, juntos possam estabelecer estratégias de ensino e atividades que irão ao encontro do desejo dos seus estudantes. No caso da pessoa com síndrome de Asperger, ela tem um interesse em comum sobre determinado assunto. E aquele assunto, ela sabe mais até que o professor, de tanto que ela pesquisa. Isso se ela for estimulada para, né? Então, essas estratégias são muito importantes, porque tem que ir de encontro ao desejo dos estudantes, o que ele gosta mais. Como que eu poderia explicar, por exemplo, igual eu falei sobre, nós estamos falando de pessoa com transtorno global de desenvolvimento, mas igual eu falei sobre a pessoa com deficiência intelectual. Se não fizer sentido, não vai ter aprendizagem. Leve em consideração que cada sujeito é peculiar e tem sua forma diferente de existir. Agora, a pessoa com transtorno global de desenvolvimento, e aqui eu vou colocar aqui o autista, ele tem algumas estereotipias, ele tem, por exemplo, estereotipias. Às vezes, para ele organizar o seu pensamento, ele tem que se levantar muito da cadeira, ele começa a mexer com as mãos, você nem entende o que ele está fazendo, ele começa a pular, e você não entende. Na verdade, ele está num ambiente diferente naquele momento, ele está querendo organizar suas ideias. Então, o corpo, ele fala mais. Ele começa a movimentar o corpo com algumas estereotipias que a família já viu ele fazer muitas vezes, e no seu caso você vai ver, vai começar a experienciar isso. E, por exemplo, uma professora que dá alguma atividade, aí o estudante vai lá e pega o apagador e começa a bater lá no quadro. A professora pode dizer para ele, olha, agora não é para bater o quadro, agora é para você sentar na cadeira e fazer tal atividade. Então, toda vez que a professora der aquela atividade, que ele for lá para o quadro, então ela vai sugerir que ele volte para a cadeira. Então, é enfrentar com educação. Por exemplo, há um caso da criança, de repente, colocar um monte de papel na boca. E aí eu vi uma experiência desses cursos que nós fazemos, desses livros que tem de orientação pedagógica, de que a professora então propôs, então vamos fazer papel machê. Porque o papel machê também é um papel molhado com cola que vira uma massa. Você pode fazer depois até capas, coisas lindas, pastas para congressos, para eventos, ou mesmo modelar alguma imagem, né? Então, você tem que se aproveitar daquela situação em conjunto com a professora do AEE ou o professor do AEE. O que nós vamos fazer? O que seria ecolalia? Ecolalia é que a criança, principalmente com autismo, ela registra o que você fala, fica na memória dela. E ela tem dificuldade de se comunicar. Então, ela vai começar a repetir o que você falou. E ela fala e fala várias vezes a mesma coisa, fala e repete aquilo lá é ecolalia. Aí você tem que observar as áreas de interesse,
Essa pessoa ela tem algumas dificuldades da interação social, às vezes não olha nos seus olhos, e é uma diferença na forma de utilizar a linguagem. Por outro lado, tem pessoas que elas têm uma linguagem muito apurada, isso com TGD, com autismo, com Asperger, elas falam de uma forma tão elaborada que nem nós falamos, parece um adulto falando. Tem uma memória privilegiada, alguns casos, né? Tem alguns casos que falham memória, mas tem alguns casos que têm memória privilegiada sobre determinados assuntos do interesse. É a área do interesse especial dele, ele tem memória. Então, nós precisamos trabalhar também com as altas habilidades, superdotação, por meio de estímulo da criatividade, área de interesse, domínios, atividades de enriquecimento da aprendizagem. Por exemplo, tem pessoas que é muito bom só em matemática, como eu disse agora há pouco. Tem gente que é boa só no desenvolvimento da linguagem. Então, vamos desenvolver os vários tipos de linguagem que existem. Enquanto os estudantes estão lá aprendendo uma parte lá da matemática, você já estimula ele mais além. Tem gente que é melhor na música, na dança. O que o professor tem que fazer é maximizar a participação do estudante na classe comum, beneficiando-se da sua interação no contexto escolar. Por quê? Ele vai dar trabalho porque ele vai perguntar coisas que não está na hora de ser perguntado, que você achava que não estava na hora de ninguém saber ainda, porque ele está além dos outros naquele assunto, né? Potencializar as habilidades demonstradas pelo estudante por meio do enriquecimento curricular, também tem que estar previsto no plano de atendimento individual lá no AE. Expandir o acesso do estudante a recursos de tecnologia, materiais pedagógicos e bibliográficos de sua área de interesse. Olha, manda para a biblioteca, faz um acordo de parceria com a universidade ou com uma faculdade particular. Olha, ele gosta não sei o que da área da veterinária. Procura lá uma faculdade que mexe com isso, procura uma fazenda que mexe com isso, que tem um veterinário, para ele fazer um projeto que possa estimulá-lo, estimular a sua criatividade, maximizar a sua participação naquela área de interesse dele. Promover a participação do estudante em atividades voltadas à prática da pesquisa e desenvolvimento de produtos, porque se ele tem altas habilidades, ele não vai demorar a mesma quantidade de tempo que um estudante comum. Ele vai rapidinho, ele já pode desenvolver um produto aí. Estimular a proposição e desenvolvimento de projetos de trabalho no âmbito da escola, com temáticas diversificadas, como artes, esportes, ciências e outros. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você pense no quê? Que é possível você aumentar o tempo de uma atividade. Por exemplo, você está com um estudante, existe o caso, tem uma pessoa na Universidade Federal de Rondônia, em Ji-Paraná, ele era síndrome de Down, ele estava fazendo matemática. E olha que as estatísticas demonstram que a matemática para a pessoa com deficiência intelectual, às vezes ele é bom em língua portuguesa, às vezes é bom em linguagem, qualquer uma. Tem várias pessoas que se desenvolvem na área de linguagem, mas quando chega na matemática, principalmente quem tem deficiência intelectual, tem muita dificuldade de sair até do 6º ano. Mas, no caso, esse estudante com deficiência intelectual estava cursando matemática. Então, se você dá uma atividade que você pressupõe que vai utilizar 30 minutos, a flexibilização curricular, ela te dá a oportunidade de aumentar o tempo da atividade. A flexibilização curricular dá a oportunidade de ter um intérprete em sala de aula. A flexibilização curricular te dá a oportunidade, lembra, não sei se vocês estudaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência para fazer a prova, que eu vi gente que não falou muita coisa naqueles quadros que era para dizer, mas assim, eu quero que vocês estudem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com qualquer tipo de condição peculiar da educação especial, ela tem direitos de ser avaliada na língua dela, se for no Braille, é no Braille, se for na Libras, é na Libras, ela tem direito de uma proposta alternativa do desenvolvimento das suas atividades. Então, você tem que ficar aliado ao professor do atendimento educacional especializado, buscando no professor de educação especial esse apoio para que você não incorra em erros, porque lei é lei.
Por que que logo na primeira aula eu dei lá o meu texto complementar, pedi para vocês estudarem os acordos internacionais, logo em seguida falei tanto da legislação? Porque quando existe uma legislação publicada, você tem o dever de conhecê-la como professor. Então, você tem que saber que você tem que criar estratégias diferenciadas com o apoio da orientação, da coordenação pedagógica, do professor do AE, até da direção para comprar algum material, se for o caso. Mas, assim, você precisa oferecer estratégias pedagógicas e avaliar de forma diferenciada. Por exemplo, eu já tive uma aluna aqui na universidade com deficiência visual e que ela fazia gravações para mim, mandava pelo WhatsApp. Às vezes, alguma atividade que era para ser entregue de forma escrita, ela gravava e mandava pelo WhatsApp. Olha só como está sendo fácil desse jeito, né? Mas é uma forma que nós encontramos, que era a condição que ela tinha na época de ter um celular, e ela gravava as respostas dela e fazia assim as atividades comigo. Quando eu dava atividade em grupo, às vezes eu a separava para fazer algumas leituras, se o grupo pudesse fazer a leitura, e é lógico, ela é ouvinte, ela só tinha deficiência visual, então ela participava do grupo. Agora, quando tinha alguma outra situação que eu tinha que fazer alguma leitura com ela em separado, eu buscava ela de forma separada. O que você tem que... Você sabe que a internet está aí, o conhecimento em sites científicos, ele vai te ajudar. Se você entrar no site do MEC, procurar a CECADI, se você procurar, tem toda a legislação, tem até umas revistas, revistas sobre educação inclusiva dentro do site do MEC, que vai poder ampliar o seu conhecimento. Então, já foi 1 hora de gravação, eu espero que tenha sido útil esse momento com você. Até mais, então.